Olá, queridos alunos, nós vamos estar conversando nesse vídeo de hoje. Estou preparado para a gente dar uma atenção para os substantivos, essa classe de palavras tão importante na construção do sentido do texto, isso tanto na recepção quanto na produção dos textos que você irá realizar, seja ela escrita ou oralmente. Então, te convido a acompanhar o vídeo, prestar atenção nessas informações aqui, para que a gente possa depois, quando estivermos analisando nossos textos, dar uma atenção nesse sentido, tá? Então eu peço a você que observe com calma. No momento em que você sentir necessidade, pausa o vídeo aí para a gente poder conversar, para você entender de fato as informações que estão sendo colocadas para você. As classes de palavras no texto, nesse momento nós vamos falar exclusivamente do substantivo. No teu material você vai encontrar esse texto que ele trata de uma temática muito importante, muito séria. Esse foi publicado por esse órgão, educarparacrescer.com.br, em um texto que tem como tema a igualdade, tá? A busca pela igualdade entre homens e mulheres. E para isso ele vai recorrer aos substantivos que são responsáveis por essa composição de informação aqui. E aí você vai perceber como os substantivos são articulados. Depois a gente vai definir o que é o substantivo, como é que ele é utilizado, tá? A importância de algumas palavras aqui. O primeiro dele começa com a palavra igualdade, não é isso? Você tem aqui, ó, igualdade. Igualdade, que é o tema central do nosso texto, né? Igualdade entre meninos e meninas. Igualdade entre homens e mulheres amanhã. Então ele vai trabalhar com essa oposição de tempo aqui, olha. A igualdade entre meninos e meninas, hoje, igualdade entre homens e mulheres amanhã. Quando você trata todo mundo com respeito, trata todo mundo com dignidade, a esperança é que você construa uma sociedade melhor, em que as pessoas se respeitam, isso, homens e mulheres possam conviver socialmente com dignidade. Então o texto, ele traz uma importante discussão para nós nesse sentido, nesse como é que você trata o seu colega em sala de aula, como é que você trata a sua colega em sala de aula, se você estabelece essa igualdade, se você a trata como ser humano, como você, né? Se você tem respeito pelo outro, independente se for homem ou mulher, é isso, você espera-se que você seja um cidadão, sejam homens e mulheres futuramente formados com esse princípio da igualdade e do respeito acima de tudo, tá? Essas palavras que eu destaquei para vocês são o que nós chamamos de substantivo, tá? Igualdade, meninos e meninas, homens, mulheres, são palavras substantivas. Os substantivos são aquelas palavras que nomeiam seres, tá? São palavras que dão nomes aos seres, objetos, aos lugares, instituições, ações, aos nossos sentimentos, tá? Estados e conceitos. Os substantivos, eles expressam essa noção de gênero masculino e feminino, você vai perceber, tá? Se ele é masculino ou feminino, o termo ao qual você se refere, e vai te dar também uma noção de número, singular e plural. Tem seu sentido especificado ou completado por outras classes de palavras, outras classes gramaticais, não é isso? Quando eu uso para você a palavra homem, por exemplo, tá? Homem, eu posso dizer dois homens, eu posso utilizar um artigo e falar um homem, eu posso utilizar um numeral e falar dois, três, tá? Eu posso usar um pronome, esse homem. Então, várias classes gramaticais podem estar associadas ao substantivo para tornar o seu sentido mais claro, mais específico, mais completo, tá? Eu posso dizer homem feliz, em que essa palavra vai estar ligada a homem, um adjetivo, perdão, que vai estar ligado à palavra homem. Então, o substantivo, via de regra, para você entender, é esse. É aquela palavra que vai dar nome às coisas. Tudo que você hoje tem em mãos, que está ao seu alcance, que recebe nome, entenda que é um substantivo. O que você tem, se você está assistindo essa videoaula por um celular, celular, substantivo. A palavra celular é um substantivo. Pelo computador, a palavra computador é um substantivo. Tablet é um substantivo.
Agora, os sentimentos que você tem, amor, ódio, rancor, é isso, afeto, carinho, tudo isso recebe nome. Se recebe nome, vai ser considerado substantivo, certo? Os substantivos são organizados em subclasses, que nós chamamos, em categorias. Né? Esses substantivos podem ser concretos, isso quando ele dá nome a coisas que você pode tocar, sentir, não é isso? Como lápis, caneta, ou pode ser abstrato como os teus sentimentos, né? Essas tuas emoções, o amor, o carinho, o rancor, a raiva, é abstrato, que você não consegue tocar. Isso pode ser comum, que é o caso de menino, isso é quando esse menino recebe um nome, esse nome, esse substantivo passa a ser próprio. Isso, menino, eu posso dar um nome a ele, Gustavo. Gustavo é um substantivo próprio. Pode ser simples, como é o caso de flor, não é isso? Se eu usar para você o substantivo flor, ou eu posso compor com uma outra palavra, juntar duas e formar uma palavra composta, um substantivo composto, que é o caso de beija-flor, é isso? Eu posso utilizar guarda-roupa, é isso? Então são palavras compostas. Substantivos são chamados também, classificados como substantivos primitivos ou derivados. Eu posso pegar a palavra pedra, vai ser considerado primitivo, primeiro, e a partir dele eu vou derivar, formar uma outra palavra, que é o caso da palavra pedreiro, por exemplo. Tá? Então, o substantivo ele vai receber essas classificações de acordo com o termo ao qual ele se refere, que ele nomeia. É isso? Um substantivo primitivo ele pode ser considerado um substantivo simples, pode ser concreto também e pode ser comum ao mesmo tempo. Isso vai depender do que está sendo indagado, questionado para você naquele momento. Tudo que recebe nome, como eu falei, a composição de nomes de filmes, nomes de ruas, nomes de lugares, de cidades, são substantivos. Nesse cartaz aqui do filme, eu tenho a palavra turma, não é isso? Que indica um substantivo, e eu tenho a palavra Mônica. Tenho turma, eu tenho Mônica, tenho laços, são palavras que denotam substantivo, que dão nomes, então são substantivos. Se você observar esse primeiro cartaz aqui, tá? Esse primeiro cartaz aqui, essa primeira imagem dos altos, né? Isso da nossa cidade maravilhosa, Belém. Então eu tenho um substantivo para isso, é uma cidade. É substantivo, eu estou dando nome a esse lugar, né? Esse substantivo cidade, poderia ser campo, mas aqui é cidade. E essa cidade ela tem um nome, fantástico, não é isso? Belém. Esse nome aqui é um substantivo próprio que nós chamamos. Essa segunda imagem aqui que você está observando, e deve conhecer bastante, é a nossa famosa imagem, é isso? Nossa Orla de Coraci, que nós conhecemos como Orla de Coraci. Pode receber esse nome, de repente, de praça, pode receber o nome de Orla, que é mais popular entre os icoracienses, mas ela tem um nome, não é isso? O bairro Cruzeiro tem a Praça do Cruzeiro, não é isso? Ela poderia, de repente, ter esse nome especificamente, a Praça do Cruzeiro. Eu não sei dizer para você se o nome dessa praça é Cruzeiro mesmo, mas poderia dar esse nome, se Cruzeiro é o bairro. É isso, então, fazendo referência a este lugar que nós conhecemos. Então, vai receber nome, esse nome será um substantivo. Essa imagem número 3, você vai observar que a expressão dele, a expressão desse rapaz, ela me indica um estado emocional. Eu vou dar um nome para esse sentimento. Esse sentimento é um substantivo, mas ele pode receber um nome mais específico. Você poderia dizer que ele está expressando raiva, ódio, ira. Esses são os sentimentos, são nomes parecidos. Isso, você tem essa quarta imagem aqui, ela já vai fazer referência para você. Isso é uma imagem bastante conhecida nacionalmente, esse é o mercado do ver-o-peso. Então, isso aqui poderia você chamar uma feira, isso, uma feira já de maior proporção, maior que a nossa feira da 8 de maio, por exemplo. Feira seria um nome, mercado também vai ser chamado de mercado, você vai dar um nome para ele, mercado, e ele tem um nome específico, um nome de peso, é esse o nome dele, ver o peso. E você aprendeu que os nomes próprios sempre eles são grafados com letra maiúscula, não é isso?
um nome próprio. Todo substantivo que indica um nome próprio é grafado, é escrito com letra maiúscula. Isso é um princípio que você não pode esquecer, jamais. Isso nas suas escritas, na composição dos textos de vocês. Os substantivos, eles vão, como eu falei para você, eles aparecem isolados assim como eu mostrei para vocês aqui, mas esses substantivos não faz muito sentido eu estudar isso, definir, saber classificar. O importante é que eu consiga utilizá-lo nos textos que eu vou ler, consiga entender o emprego desses substantivos no texto que eu vou ler, para que eu possa me apropriar desse conhecimento e escrever com segurança, né? Isso aí, fazer o emprego desses substantivos nos textos que eu vou produzir futuramente. Então, nesse texto aqui, eu trouxe coletei no site aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho uma informação sobre essa imagem aqui, que é o nosso mercado ver-o-peso. Você está vendo aqui um aglomerado de gente, né? Pessoas aqui, você tem barcos, você tem a imagem do mercado, né? Esse que é característico, conhecido nacionalmente, essa imagem. Então, você tem uma praça aqui perto, no entorno. Então, esse contexto aqui é o ver-o-peso. Quando você ouve falar no ver-o-peso, você se refere a tudo isso aqui, a esse espaço, né? Tem tudo separado, a parte em que vende peixe, onde vende ervas, né? Isso, onde tem a parte de alimentação mesmo, de frutas. Então, mas isso tudo aqui é o mercado do ver-o-peso. Olha só o que diz sobre ele aqui. Eu tenho o nome, é isso, do ver-o-peso, que é o tema do meu texto, sobre o qual eu estou pesquisando, sobre o qual eu estou lendo. Olha o seguinte, eu vou ler o texto para vocês, depois nós vamos destacar alguns substantivos. Ele tinha sido inaugurado em 1625, no antigo Porto Piri, desculpa, a Casa de Ver-o-Peso. Olha esse nome aqui, a Casa de Ver-o-Peso. Inicialmente era apenas um posto de aferição de mercadorias e arrecadação de impostos. Inicialmente era apenas um posto de aferição de mercadorias e arrecadação de impostos. Viria a constituir um grande mercado aberto. O conjunto arquitetônico e paisagístico foi reconhecido pelo IPHAN, depois eu vou falar com vocês o que é o IPHAN, em 1977. No século XVIII, Belém era o maior entreposto comercial da região, sendo o centro de comércio de produtos oriundos da extração da floresta amazônica destinados aos mercados locais e internacionais, e o principal ponto de chegada dos produtos europeus para suprir o mercado regional. Foi esse movimento, tá, de mercadorias, foi esse movimento intenso de comércio de produtos que deu origem ao que nós conhecemos hoje como o nosso famoso ver-o-peso. Tá? Tem mais informações desse texto, você encontra disponível nesse site aqui, ó, que é no portal do IPHAN, é um site do governo, onde você pode encontrar maiores detalhes sobre e curiosidades sobre o teu mercado de ver-o-peso, que é meu e que é teu também, tá? É um patrimônio nosso. Às vezes maltratados, né, isso pelos nossos governos, maltratados pelos próprios usuários mesmo do mercado, mas é um espaço muito bonito, isso muito útil para nós belenenses, para a nossa região. Então eu queria destacar para vocês aqui alguns substantivos que foram empregados. Não vou fazer isso com todos, claro, mas chamar a tua atenção, olha só. Inaugurada em 1625 no antigo Porto. Isso aqui é um substantivo, olha, Porto, é isso? Porto do Piri. Olha aqui outro substantivo, olha, Casa de Ver-o-Peso. Não sei se você tinha essa informação antes, o ver-o-peso era chamado Casa de Ver-o-Peso. Haver pode ser entendido como verificação, verificar o preço, né? Isso, de checagem de preço. O verbo é um verbo que vai estar sugerindo esses sentidos para nós, tá? Casa de Ver-o-Peso, de verificação do peso. Inicialmente era apenas um posto, outro substantivo, olha, posto de quê? Aferição. Se você não conhece o significado desse substantivo aqui, aferição, tem a ver com verificar, conferir, tá? Aferir, aqui nesse contexto ele vai ter esse sentido.
posto de aferição de mercadorias. Depois você pode pegar o dicionário mesmo para você pegar o sentido que o dicionário está trazendo para nós lá. Aferição tem a ver com isso, verificação de mercadorias e arrecadação, conferência de mercadorias e arrecadação de impostos. Isso tudo aqui são substantivos, e todas essas palavras, mercadorias, arrecadação, impostos. Lembra que, eu não sei se eu cheguei a falar no início do vídeo, todo substantivo ele admite a presença de artigo na frente, não é isso? O artigo são aquelas palavrinhas, não é isso, que vão indicar, por exemplo, a, ou, que vão definir ou indefinir uma palavra. Então, o artigo, se você colocar na frente de qualquer palavra, ela vai se tornar um substantivo. Eu posso dizer as mercadorias, não é isso? Umas mercadorias. Eu posso falar a arrecadação, não é isso? Ou umas arrecadações, os impostos. Se eu pegar a palavra viria, por exemplo, eu vou saber que ela não é substantivo. Imagina só eu colocar um artigo bem aqui na frente da palavra viria. Isso, a viria. Não fica legal. Então, significa que ela não é um substantivo. Construir, a construir. Isso aqui é uma preposição. Isso, a constituir. De repente, não fica bacana, não é isso? Olha, um grande mercado. Mercado, sim, um mercado, não é isso? Um grande mercado. Essas duas palavras se referindo a mercado aqui. Então, eu tenho vários substantivos empregados ao longo do texto, e é isso que é importante, pessoal, que na minha leitura eu consiga perceber o emprego desses substantivos, não é isso? Por que que alguém, quando está escrevendo um texto, por exemplo, ele preferiu empregar a palavra cidade ou não Belém toda hora. Ele substituiu cidade por Belém. São palavras que dentro de um texto elas mantêm entre si alguma relação de sentido. E é por isso que é importante você saber. Isso que são o que nós chamamos, elas têm funções de sinônimos, elas funcionam como se fossem sinônimos. Dentro de um texto elas mantêm a mesma relação de sentido. Então, é isso, tá? O substantivo é importante que nós estudemos para que possamos conhecer o seu emprego e a funcionalidade no momento das nossas leituras. Lembra que eu estava te falando, de repente essa palavrinha aqui ela seja uma palavra mais difícil no teu vocabulário, nesse mais incomum no teu vocabulário. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos, para nós tentarmos descobrir o sentido dessas palavras, o sentido, os nomes que elas atribuem, a referência que elas atribuem no texto. Isso é muito importante. Olha esse outro texto aqui em que eu tenho emprego de substantivo também. Eu vou ter esses dois, eu vou destacar aqui no título dele para você essas duas palavras. Olha, a palavra frio e a palavra frieza. Esse cartaz ele está chamando a atenção, tá? Está tentando te cativar para uma ação solidária, uma ação de solidariedade. Ele diz assim, olha, pior que o frio, só a frieza. Frio é o frio, tá? Que nós conhecemos. Frieza, ele já está atribuindo um outro sentido. Só a frieza. A frieza é a tua falta de atitude, você não se colocar no lugar do outro, você não entender a necessidade do outro, não se esforçar para perceber a necessidade do outro, do teu colega, do teu indivíduo que convive perto de você de repente, não é? Imagina nós moramos em Belém, nossa região é uma região quente, mesmo no inverno aqui nós não sentimos tão forte o frio, não é isso? Nós que moramos em nossas casas, né? A população de rua, os moradores de rua, eles sentem na pele com um castigo maior do frio, mesmo aqui em Belém. Mas você imagina em outras regiões do país onde o frio é mais intenso que aqui. Essas pessoas, a população que vive na rua. Isso há relatos de casos de morte, de pessoas que morrem mesmo, isso por causa do frio. Pessoas que moram na rua. Que vivem na rua, na verdade, não é isso, gente? Pior que o frio, só a frieza. Então, dois substantivos muito importantes para a mensagem que esse texto quer passar para nós. Ele diz assim, ele vai usar outros substantivos. Campanha do agasalho, 2011. Tire a solidariedade da gaveta. Isso é muito importante, o emprego desses substantivos, como ele faz. Olha. Tire a solidariedade e chama atenção. Esse teu gesto de fazer doação, de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade do outro, essa tua postura ela tem um nome. Que nome é isso? Chama-se solidariedade. Não é que é muito além de você simplesmente fazer uma doação.
mas é esse comportamento de você se preocupar com a necessidade do outro, de você se colocar no lugar do outro. Isso vai ter um outro nome que nós chamamos de altruísmo, não é isso? Você se colocar no lugar do outro, você ter empatia pelo outro, também outro substantivo muito importante, né? Se você se colocar no lugar do outro. Quando você exercita sua empatia, isso, você pratica a doação, você se desprende de coisas que você tem para beneficiar o outro, isso chama-se solidariedade, isso é um nome, solidariedade, um substantivo. Esse seu gesto ele tem um nome, esse nome é um substantivo. Tá? Tire a solidariedade da gaveta, também outro substantivo. Esse texto é muito importante, essa mensagem, esse chamado que ele faz. É um excelente exercício de solidariedade. Aquele cobertor, olha os substantivos sendo usados aqui. Olha. Aquele cobertor que você tem, o cobertor, a blusa, calçado, tudo isso aqui é substantivo. Aquele cobertor, blusa, calçado e até mesmo a roupa leve que você não usa mais pode dar o quê? Vida, substantivo. Depois nós vamos estudar o emprego desses adjetivos, tá? Leve, pesado. Nós vamos usar inclusive esse texto para nós falarmos de substantivo, de adjetivo depois. E ainda ajudar o planeta, também outro substantivo, o planeta, poupando recursos não renováveis. Isso aqui é um adjetivo, que tem um valor adjetivo que a gente vai ver depois. Carreatas de arrecadação, 28 de abril de maio e 26 de maio. Tá? 28 de abril e 26 de maio. Então, esses textos eles trazem importantes informações, né? Esses são textos diferentes, diferente desse outro que nós estudamos aqui, olha, é um texto mais informativo, esse para divulgação de características, informações do ver o peso, vai explorar os substantivos com esse fim. Aqui eu já tenho a exploração do substantivo, né, com outra finalidade, né, chamar a tua atenção, motivar o teu comportamento enquanto leitor para exercitar a tua solidariedade e fugir desse comportamento que ele chama aqui uma atitude de frieza. Isso, que nome ele dá para esse comportamento nosso de não nos importarmos, né? Se você não se importa com o outro, ele chama esse teu comportamento, ele dá um nome para isso. Que nome é esse? Ele chama de frieza. Você está sendo frio, neste caso. Tá? Então, tem outro texto aqui também, em que ele fala sobre o emprego desse substantivo. Muito importante isso aqui, gente. Olha só. Não deixe o futebol virar guerra. Ele usa dois substantivos completamente em sentidos antagônicos, né? Isso bem diferentes. O futebol sugere o quê para você? Alegria, não é isso? Felicidade, diversão, só coisa boa. Não deixe o futebol virar, aí ele cria um outro e usa um outro substantivo aqui, olha, para opor nesse sentido. Que tem a ver com essa imagem, isso, a bola se transformando numa bomba, na verdade. Né? Não deixe o futebol virar guerra. Então, futebol substantivo, guerra também um substantivo. Meus amigos. Então, nós vamos finalizando por aqui, tá? Só para fechar para vocês. Substantivo, então, é a classe de palavras que dá nome às coisas, aos seres, aos objetos. Fica uma sugestão de estudo para você no teu livro didático de língua portuguesa, na página 121, 122 e 123. Você vai encontrar outras informações sobre o substantivo, o que é o substantivo, como é que ele é empregado no texto, e tem uma possibilidade de exercício lá, uma proposta de exercício para você, que você pode exercitar e nos trazer trazer para nós no nosso encontro presencial, para que a gente possa resolver e esclarecer mais dúvidas suas a respeito deste assunto. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e um bom estudo para você.